Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma aula de sequências e séries numéricas e talvez uma boa notícia para vocês, esta é a última aula dessa playlist das aulas teóricas. Depois ainda teremos mais algumas aulas de exercícios para fixar a ideia de tudo que a gente tratou aqui. Mas estamos entrando na 32ª aula e essa vai ser a última aula teórica aqui da playlist, que é o que eu quero falar de polinômio, resto e desigualdade de Taylor, que tem a ver com a série de Taylor que a gente viu na aula passada. Porém, já apresentando a bancada para vocês aqui, eu vou precisar fazer um apanhado de tudo que a gente viu das aulas 27 até a aula anterior, que foi a 31ª. A aula 27, pessoal, foi quando eu comecei o que eu chamei de terceira parte. A primeira foi a parte de sequências e seus testes de convergência e divergência. A segunda parte foi a parte de séries numéricas e os seus testes de convergência e divergência. E a terceira parte, que começou na aula 27 e foi até então a aula 31, e vai acrescentar essa 32 também, é o que a gente começou a falar de séries de potências e funções representadas por série de potência. Eu preciso fazer um apanhado geral, lógico, bem rápido, do que a gente viu, para poder dar a ideia da aula de hoje, porque senão não vai fazer muito sentido qual foi toda a construção de aula a aula. Por esse motivo que uma aula, sempre no cálculo, acaba dependendo da outra. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente viu lá na aula 27 a definição de série de potência. Aqui eu já coloquei a série de potência centrada em A, onde Cn aqui no caso, né? Deixa eu colocar aqui. Ou Cn aqui no caso é uma constante que depende de n, né? Por exemplo, 1 sobre n fatorial e assim por diante. E aí fica x menos a elevado a n, ela aqui só está aberta, tá? É só abrir ela. Onde o A ele era chamado de centro, ou que a série estava centrada em A. Tá? Então, aqui no caso eu tenho uma série de potências, mas a gente viu alguns exemplos que não precisa ser necessariamente n. Basta eu ter x elevado a uma certa potência, que pode ser n, 2n, 2n menos 1 e assim por diante, ok? Feito isso, um caso particular que a gente viu que é importante eu destacar é esta série de potência x elevado a n, ou seja, quando o meu Cn vale 1, certo? E o x aqui, o A, vale 0, né? Está centrado em 0. E esta série, ela é convergente para todo x que está entre o intervalo de menos 1 e 1. Por quê? Porque esta série, ela é, na verdade, esta série de potência, ela é, na verdade, uma série geométrica. Lembrando que uma série de potência, eu poderia ter falado isso aqui no 1 também, tá? Uma série de potência, na verdade, é uma série que tem uma variável que, para cada valor desta variável, que no caso aqui é x, eu tenho uma série numérica, e aí caímos nessa segunda parte da playlist, que é o estudo de convergências de testes, o estudo de convergência de séries a partir de seus testes de convergência e divergência. Então, para cada x, eu tenho uma série, e esta série em especial aqui, ela é convergente para todo x entre menos 1 e 1, porque quando eu coloco valores aqui para x, isso aqui é uma série geométrica, né? Isso aqui é 1 vezes x elevado a n menos 1, ou seja, a razão é x, né? O primeiro termo vale 1, eu não coloquei aqui, mas o primeiro termo vale 1, é 1 vezes x elevado a n menos 1, ou seja, ela tem aquele formato a vezes r elevado a n menos 1, ok? Que esta série, então, de potências, ela é convergente para todo x entre menos 1 e 1, justamente porque surge a partir da série geométrica, ok? Depois disso, a gente provou, isso daqui já não foi mais na aula 27, já foi na aula 28, que toda série de potências, sempre uma série de potências tem esse formato, a menos que aqui às vezes pode mudar a nossa potência. Ela existe em 3 possibilidades. Ou ela converge apenas no seu centro, ok? Ou ela converge em toda a reta real, ou existe um número R, que é o que a gente chamou de raio de convergência, de tal forma que ela converge dentro do raio, ou seja, ela é convergente entre A menos R e A mais R, lembrem disso, tá? E é divergente para fora desses intervalos. Lembrando que o teste não garante a convergência na extremidade do intervalo, de forma que a gente tem que testar ele individualmente, porque é convergente nos pontos internos, excluindo a extremidade, é divergente no complementar, excluindo, no caso, as extremidades também de cada subintervalo desse. Então, eu preciso testar as extremidades quando eu estou lidando com essas séries de potência, perfeito? Então, isso a gente já viu vários casos. Depois disso, a gente passou para a quarta situação, que foi falar que existe a possibilidade de representar funções por séries de potência. Ou seja, eu peguei uma f de x,
do ponto de vista teórico, o que é representar uma função f de x por uma série de potências? Significa que a função ela é igual à sua série de potência sob determinadas condições. Não é assim, eu vou pegar a função qualquer que eu gosto, x ao quadrado, né? E eu vou representá-la por uma série de potência, né? Dá para fazer isso, a x ao cubo? Dá também, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer quais são as condições para que eu pegue uma função e represente ela por uma série de potência. E a gente começou a falar desse assunto, representar função por série de potência, que isso daí já era na aula 27, 28, 29. Na aula 29, a gente falou de representação de função por série de potência. E na mesma aula 29, a gente começou a trabalhar com esta função aqui. Por quê? Se a gente for pegar a função f de x igual a 1 sobre 1 menos x, e esta série aqui, por que que isso é igual a isso? Pessoal, o que que é esta série que a gente acabou de ver? A somatória de x elevado a n, somatória de x elevado a n com n variando de 0 ao infinito é igual à série geométrica. A gente sabe que a série geométrica ela é convergente para todo x entre menos 1 e 1, portanto, esta série x elevado a n ela é convergente para todo menos 1 e 1. E ainda, vocês se lembram que quando a série geométrica ela é convergente, eu consigo somar os termos desta série geométrica, que era a dividido por 1 menos r. Só que aqui o meu a vale 1 e meu r vale x. Portanto, qual é a soma disso daqui? É o que está aqui. Ok? A gente já conversou tudo isso lá nas aulas anteriores. Então, esta série de potência, certo? É a série geométrica. E isso daqui, isso daqui é 1 sobre 1 menos x, na verdade, o primeiro termo dividido por, o famoso a dividido por 1 menos r aqui, porque isso é uma série geométrica. Só que 1 sobre 1 menos r, que no caso aqui é x, só é válido quando o x está entre menos 1 e 1. E aí eu fiz toda uma discussão com vocês falando que esta função, 1 sobre 1 menos x, que é uma hipérbole, que vem de menos infinito tangenciando zero, e quando ela chega perto de 1, ela vai para mais infinito. E depois do 1, lógico, excluindo 1, porque 1 é um ponto de descontinuidade da função, ela vem lá de menos infinito e tangencia o zero, praticamente indo para mais infinito. Tá? A gente já conversou sobre isso. E esta função aqui, o que está escrito nesse quinto item aqui, é que a função 1 sobre 1 menos x ao quadrado, ela é representada por esta série de potência apenas no intervalo menos 1 a 1. Ou seja, eu só posso garantir que o gráfico desta função, ou tudo que acontece nessa função, acontece nesse polinômio de grau infinito, lembra que a gente chamava desse jeito, dentro do intervalo de menos 1 a 1. Em cima disso, a gente trabalhou com adaptações. Veja o que eu fiz aqui, f de x agora, lembra que eu falava muito, 1 sobre 1 menos a coisa que depende de x. Eu chamei essa coisa aqui de psi, né? Esse garfinho do cão aqui. Então, 1 sobre 1 menos a coisa, ela vai ser dada, eu só troquei o x pela psi de x, tudo isso elevado a n, com psi de x menor em módulo do que 1. Ou seja, se aqui fosse 1 sobre 1 menos x ao quadrado, aqui ficaria x ao quadrado, tudo isso elevado a n, com módulo de x ao quadrado menor do que 1. Se aqui fosse 1 sobre 1, é alguma coisa que depende de x. É isso que está significando essa psi de x aqui. 1 sobre 1 menos alguma coisa que depende de x, necessariamente o que está acontecendo aqui, se aqui fosse x à sexta, por exemplo, 1 sobre 1 menos x à sexta, aqui ficaria x à sexta, tudo isso elevado a n, com x à sexta menor do que 1. Isso daí, dá uma olhada no que eu resumi. Eu garanti, para funções desse tipo, garantimos o intervalo de convergências para funções que estão intimamente ligadas à soma, porque isso aqui é a soma dos termos de uma série geométrica, sob as mesmas condições onde a série geométrica é convergente. É exatamente o que está aqui em 5 e 6. Ok? Ou seja, aqui que vai entrar, a partir de agora, que vai entrar o foco principal da aula de hoje. Até as aulas anteriores, a gente garantiu todas as funções que estão intimamente ligadas à série geométrica, nós garantimos que ela é representada por essa série de potência e, além disso, garantimos o raio de convergência. Nas aulas anteriores, na aula anterior, na verdade, eu trabalhei com esta série. Que série que é esta? O que é esse cara aqui, É o meu CN
desenvolvido por Taylor. Então, isso aqui é a série de Taylor, ó. Eu peguei uma representação de uma função por uma série de potência qualquer, só que agora eu estou lidando com a série de Taylor. Eu estou lidando com a série de Taylor. E bem vocês se lembram, na aula anterior, que foi a aula 31, eu só pedi para desenvolver a série de Taylor da função e de x e da função seno de x, mas eu não pedi o raio, o intervalo de convergência. Tá claro? Diferente destas que tem o formato de série geométrica, pelo fato de estar intimamente ligado com a série geométrica, a gente já consegue determinar o intervalo de convergência se a minha função tem cara de série geométrica, que eu escrevi intimamente ligada com a soma dos termos de uma série geométrica. Aí é onde vem a pergunta da aula de hoje, e agora começamos. E o intervalo de convergência de uma função que foi representada pela série de Taylor? A E de x, a gente já representou ela pela série de Taylor. E o intervalo, eu não pedi na aula passada. E a seno de x, eu representei pela série de Taylor. Toda série de potência, olha aqui no item 3, toda série de potência só tem 3 possibilidades de convergência. Converge no centro, converge em todos os reais ou converge dentro do intervalo. Não importa se esse Cn é dado por Taylor ou não, isso é série de potência. Então, se uma função ela é representada por uma série de potências, qual que é o intervalo de convergência quando eu represento uma função não mais pela série geométrica, mas agora a partir da série de Taylor, que é justamente onde a gente começa a aula de hoje, tá certo? Então, ó, aqui a gente já começa com a primeira definição, ó, pessoal. Aliás, antes disso, então vem uma pergunta. Vou colocar aqui a pergunta para vocês. Tinha pulado uma folha aqui. Sob quais circunstâncias uma função é igual à sua soma de Taylor? Ou seja, ó, aqui agora eu estou pensando igual é no sentido de perguntar. Dentro do intervalo de convergência, ok? A gente garante e a gente sabe que dentro desse intervalo de convergência, a gente garante, a gente sabe que a função é igual à sua série de potências. Aqui eu estou perguntando para a série de Taylor, sobre quais circunstâncias que a função ela é igual. Ou seja, como que eu determino o que está nas entrelinhas aí como que eu determino o raio e, consequentemente, o intervalo de convergência quando uma função é representada pela sua série de Taylor e não mais a série geométrica. Então, ó, primeira coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte, eu vou admitir que a minha função está sendo representada pela sua série de Taylor, ok? Então, todo mundo pode concordar comigo que isso daqui eu posso escrever, veja bem, como sendo o limite de n tendendo ao infinito de Tn de x. Espera lá, professor. Eu posso escrever isso desde que eu saiba quem que é Tn. Tn de x, pessoal, é a soma parcial deste cara que está aqui dentro. Ó, veja bem quem que é Tn de x. Eu vou colocar aqui, ó. Vou tentar colocar as duas. Eu peguei, ó, Tn de x vai ser o i variando de 0 a n e eu troquei todos os n's por i. Tá certo? Se você abrir esse somatório, isso daqui vai dar Fn de 0 de A sobre N fatorial x menos A elevado a 0, F1 de A, 1 fatorial x menos A elevado a 1, F2 de A, 2 fatorial x menos A ao quadrado. Quando eu coloco de 0 a mais infinito, eu estou pegando aqui a série de Taylor, ok? Só que aqui agora eu peguei um Tn de x, olha quem que é meu Tn de x, ele varia de 0 até n. Se varia de 0 até n, então quer dizer que é esta somatória aqui, só que ela não vai para infinito, ela brecou em n. Então é exatamente o que está nessa expressão aqui, ó. Tn de x é o f de A, mais f' de A, 1 fatorial x menos A, f2 linhas sobre 2 fatorial x menos A ao quadrado, f3 linhas de A sobre 3 fatorial x menos A ao cubo, f4 linhas de A sobre 4 fatorial x menos A à quarta, até chegar na enésima parcela. Tá vendo que eu pausei aqui, ó, tem um ponto final aqui, tá? Isso daqui, pessoal, esse cara que está aqui, ele é o Tn de x. Eu estou definindo como Tn de x. E é óbvio que quando eu faço o limite de n tendendo ao infinito, é como se eu estivesse pegando este somatório e fazendo o n variar de 0 até infinito, quando eu faço no limite. Moral da história, eu apenas reescrevi isso como sendo o limite da soma parcial deste cara. E ao invés de estar chamando, porque essa aqui é uma série, certo? Que a gente tem chamado de S de X, porque agora ela depende de X, não é mais só S, é S de X. Só que ao invés de chamar de S de X, eu chamei de TN de X. Quem? A SN de X, eu chamei de TN de X,
E aí, agora sim, a gente entra nessa definição aqui, ó. O polinômio Tn de x que apareceu ali na frente, ele é chamado de polinômio de Taylor. Presta atenção. O polinômio de Taylor é você pegar a série de Taylor, que é um polinômio de grau infinito. Agora você pega finita ele, pega os n primeiros termos desta soma. Isso dá um polinômio de grau n. Tá certo? A gente sabe, vou até deixar isso aqui, porque não quero dar um spoiler para o próximo caso. Então, o Tn de x, ele é um polinômio de grau n. E quando eu pego esse polinômio e faço o n, o grau dele tender ao infinito, eu tenho a série de Taylor. Tá claro isso? Então, o polinômio de Taylor, tecnicamente, é a soma parcial da série de Taylor. Então, tem nome essa daqui, chama polinômio de Taylor. Por quê? Porque é um polinômio de grau n. Perfeito? O que eu vou definir aqui agora? Olha só, eu estou definindo como Rn de x, o nome, por ser R, por si só vai explicar, como sendo o f de x é a soma até infinito, ok? O f de x é a soma até infinito, menos o Tn de x, que é a soma dos n primeiros termos. Tá, se vocês se perderam um pouco, é como se fosse aqui, ó. Eu vou escrever aqui em cima da definição. Esses caras aqui, ó, o grau, o n, varia, ó, de 0, 1, 2, 3, 4. Aí ele chega em n, passa pelo n mais 1, isso aqui continua infinitamente. Ok? E eu estou subtraindo dos n primeiros graus. Então, eu estou pegando o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e morri no grau n. O que vai acontecer? Quando eu abrir esses dois somatórios, o cara de grau 0 vai morrer com o cara de grau 0, o cara de grau 1 morre com o cara de grau 1, de 2 com o de 2, o 3 com o de 3, o 4 com o de 4, o n com o de n, e vai sobrar todos os graus maiores do que n mais 1. Ou seja, o meu Rn de x, vocês há de concordar comigo, que é o i variando de n mais 1 até infinito. E o i aqui, ó, só entrou no lugar do n o i fatorial x menos a elevado a i. Ou seja, se você pegar essa f de x, e pegar o tn de x e passar para o lado de lá, você concorda comigo que o f de x, ele é o polinômio de Taylor, mais esse Rn que eu acabei de definir. Por quê? Ó, o polinômio de Taylor é a somatória da série de Taylor de 0 até n. E o Rn de x é do n mais 1 até o infinito. Se eu somar os dois, eu tenho o próprio f. Isso acho que fica claro para todo mundo. Quem é meu R de x? Esse Rn de x, ele é chamado de resto da série de Taylor. Então, toda função, prestem atenção, toda função que foi representada, eu estou definindo isso, toda função que foi representada por uma série de Taylor, ela é, na verdade, a soma de um polinômio de Taylor com um resto de Taylor. Isso é o nome da aula, né? Tá faltando eu apresentar para vocês apenas a quem? Ó, eu já apresentei o polinômio, o resto falta a desigualdade, que a gente vai chegar. Então, toda função que é representada pelo polinômio de Taylor, ela é, na verdade, a soma do polinômio de Taylor, que é um cara de grau 0 até o grau n, com o seu resto, que é grau n mais 1 até infinito. A gente chama resto de Taylor esse polinômio, que vai dar um polinômio de grau infinito, só que a partir do n mais 1. Eu quero pegar o polinômio finito. Isso é importante para mim, tá certo? E aí, esse cara ele é chamado de resto. E aí vem esse teorema, que é o primeiro da aula de hoje, e a gente já vai começar a pensar em convergência. Eu acho que esse teorema explica o óbvio. Se eu centralizar ele certinho aqui. Se você tem uma função que, tecnicamente, ela é representada, porque aqui, pessoal, é outra forma de escrever agora, que a minha f de x, ela é representada por uma série de Taylor. E eu quebrei a série de Taylor como sendo o polinômio de Taylor mais o resto. Ok? Tá até escrito aqui, ó. Em torno de A, se a minha função, ela é o polinômio de Taylor em torno de A, e o Rn é o resto, se o meu resto vai para zero num determinado intervalo de convergência, então, se esse resto vai para zero, quando vai para infinito, então o f de x é igual ao polinômio quando vai para infinito também. O que eu fiz aqui foi o seguinte, aplica limite em tudo isso daqui. Se esse limite for a zero,
Então, a função é o limite desse cara quando ele vai para infinito. Ou seja, a função é a série de Taylor. É como se eu tivesse aplicado, ó, começo da aula de hoje, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Aplica limite no TN, aplica limite no RN. Se o limite do RN vai a 0, o TN de X é o próprio F. Opa, mas isso daí é meio óbvio, né? Sim, é meio óbvio. Mas ele está dando condições de que, se eu garanto que meu RN é 0, o meu RN é 0, automaticamente eu estou garantindo que a função é igual à série de Taylor. É o que eu comecei a aula falando. Bom, como então que eu garanto? Então ele está garantindo para mim aqui, ó, que quando o limite de Rn é 0, então a função ela é exatamente igual à série de Taylor dentro do mesmo intervalo de convergência, tá vendo? Que lembrando que esse R aqui é o raio de convergência, pode ser um intervalo ou pode ser toda a reta real, tá certo? Quando é apenas um único ponto, não interessa, né? Que é o centro. O interessante é quando eu tenho um intervalo ou toda a reta real. E eu peguei aqui um exemplo já para introduzir vocês e para praticamente a gente caminhar para os finalmente dessa aula já. Encontre a série de Maclaurin, que é um caso particular da série de Taylor, desta função. Ah, professor, o senhor já fez isso na aula passada. Sim, tanto é que eu vou repetir aqui. E determine seu raio de convergência. Opa! Então quer dizer que aqui agora eu estou pedindo um intervalo de convergência. A gente já viu na aula 31 quem é a série de Taylor, mas eu não vi intervalo de convergência. E aí agora tem duas situações. Eu posso dar um jeito de usar esse resultado, só que ainda está faltando uma observação ainda que eu não passei para vocês de propósito. Ou, para se estudar intervalo de convergência de séries de Taylor, eu posso recorrer a todos os testes de convergência que a gente já viu. Teste da razão, teste da raiz e assim por diante. Da aula 31, tá? Da aula 31, vamos escrever aqui, ó. Da aula 31, exemplo 1 foi o primeiro exemplo da aula passada. A gente já viu que a função f de x igual a e de x, ela pode ser não, ela é representada por esta série. Essa é a série de potências da função e de x se eu uso por Taylor, ok? Isso aqui é uma série de potência. O meu Cn é 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n. Ela está centrada no zero. E aí que vem a pergunta agora. Isso daqui é a soma de um t de n de x com o resto, ok? Na prática, para procurar o intervalo de convergência desta função aqui, eu posso recorrer a todos os testes de convergência ou divergência das séries numéricas que a gente aprendeu. Como aquela velha história, como é uma série de potência e ela envolve fatorial, adivinha qual é o teste que eu vou utilizar para se determinar o raio de convergência e o intervalo de convergência? Consequentemente, se eu determino quem é o raio, eu determino o intervalo, tá, pessoal? Eu vou utilizar o teste da razão. Porque ao utilizar o teste da razão, eu sei que ao calcular aquele limite, eu sei quando esta série é convergente, quando o limite é menor do que 1. E aí eu caio de novo numa benção. É a mesma história do que eu falei lá nas aulas anteriores. Eu posso... Aqui, gente, é como se eu estivesse perguntando. Determine o intervalo de convergência desta série de potência. Tá? Eu poderia explicar desta forma. Esquece que é a e de x. Esta função, esta série de potência. Isso é uma série de potência. Determine o intervalo de convergência da série de potência tal. O que eu faço? Eu recorro a teste que eu conheço. Todas as aulas anteriores eu recorri ao teste da razão, posso utilizar o teste da raiz. Nas aulas anteriores que tinha com cara de série geométrica, já saiu o raio de convergência por causa da série geométrica. Então, aqui, ó, o raio de convergência e, consequentemente, o intervalo, vou colocar assim, ó, raio barra intervalo de convergência. Nesse meu exemplo, eu vou usar o teste da razão. Ok? Vou utilizar o teste da razão. Fazendo rapidamente aqui, ó, o meu AN, então, é x elevado a n sobre n fatorial. O meu AN mais 1 é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial.
Faço o meu AN mais 1 dividido pelo AN. Isso daqui, por sua vez, conserva a primeira e multiplica... Opa, faltou um fatorial aqui. Né? Fatorial e multiplica pelo inverso da segunda. Isso daqui, então, por sua vez, vai ficar igual x elevado a n vezes x, vezes n fatorial, tudo isso dividido por n mais 1 vezes n fatorial, vezes x elevado a n. Esse x a n vai embora com esse fatorial vai embora com esse, entenderam por que eu escolhi o teste da razão? Né? Aqui, tecnicamente, eu voltei lá, acho que lá na primeira aula, acho que foi a aula, a primeira não da playlist, dessa terceira parte, foi a aula 26, eu acho, acabei de falar aqui agora há pouco, né? Na aula 27, né? Que a gente estuda a convergência a partir do teste da razão. Então, isso deu x sobre n mais 1. Aí calcula o módulo, né? Para depois a gente calcular o limite, isso vai dar módulo de x vezes 1 sobre n mais 1. Ok? Esse é o valor do módulo disso. Lembrando que a gente não pode, o x, como ele é um número real, tem que permanecer um módulo, mas o n mais 1 aqui, como é positivo, eu já tirei o módulo. Fechou? Feito isso, a gente calcula o limite agora. Calcular o limite do módulo de AN sobre o AN mais 1 sobre o AN é o limite do módulo de x vezes 1 sobre n mais 1. Pessoal, como isso daqui vocês já sabem, é o módulo de x vezes o limite de 1 sobre n mais 1, que isso é módulo de x vezes 0, que por sua vez é igual a 0, e 0 é menor do que 1, por que menor do que 1? Por causa do teste da razão, para todo x pertencente aos reais. Aí que está a questão. Logo, esta série de potência, ela é convergente para todo x real. Ok? Logo, a série de potências. X elevado a n sobre n fatorial, vou deixar um espaço aqui de propósito, é convergente para todo x pertencente aos reais. Só que esta série de potência é a série de potência da função e de x. O que está acontecendo aqui, então, nesse problema? Está acontecendo que o gráfico da função e de x é exatamente o gráfico desta série de potência, que é uma série de Taylor, ok? A gente definiu essa série de potência a partir da definição do teorema de Taylor, da série de Taylor, ok? Ela é convergente para todo x real. Então, o gráfico da e de x é igual ao gráfico desta série, lógico, quando explode para o infinito, à medida que o x explode para os números reais. Tanto é, ó, que eu peguei e fiz o gráfico aqui, ó, para a gente poder chegar na ideia. Se vocês olharem aqui, pessoal, ó, eu só vou colocar aqui rapidão, ó, quem que é P1 de x? É 1 mais x. Lembrando que T1 de x é o polinômio de Taylor até o 1. Então, é o elevado a 0 mais o elevado a 1. Tá? Lembrando que a série é essa daqui, ó. X elevado a n sobre n fatorial. Então, é x elevado a 0 sobre 0 fatorial. X elevado a 0 é 1 sobre 1 fatorial. Aliás, sobre 0 fatorial é 1. Então, dá 1 mais. Eu quero T1 de x. Então, tem que ir até o 1. A somatória varia de 0 até 1. Então, fica x elevado a 0 sobre 0 fatorial, que é 1. X elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é x. Então, dá 1 mais x. Se eu pegar o T2 de x, o T2 de x eu parto do 0, do 1 até o 2. Então, dá 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, que é aqui, ó, x ao quadrado sobre 2. E a mesma coisa, o 3 aqui. O que que eu fiz? Ó, eu quero que vocês olhem, ó, a função e de x é o que está aqui em rosa. Tá, ó, essa é a função e de x. Ó, ela vem aqui e faz isso aqui. Esse é o gráfico da T1 de x. Ó, aí essa reta aqui preta é o gráfico da T1 de x. Está aqui. Tá longe, né? Mas pelo menos, ó, nesse ponto aqui, ó, a curva e elevado a x se tangencia com a reta 1 mais x. Então, ela já tem esse ponto aqui em comum. Beleza? Depois ela vai para lá e vai para cá. Então, tá bem longe a aproximação. Lógico, eu peguei só dois termos, né? Acabei de falar que quando explodir para o infinito, eu provei que o gráfico da e de x é igual ao polinômio explodindo para o infinito. Quando você pega o T2 de x, pessoal, o T2 de x é essa curva verde, é a parábola.
Olha o que a parábola já faz, ó. Ela já dá um comportamento, ó. Ela já dá um comportamento mais próximo, mas a e de x faz isso e a parábola vai embora. É uma parábola isso aqui, essa parábola com cavidade para cima, né? Ó, com cavidade para cima, vai embora. O de grau 3, por sua vez, é essa curva azul aqui, ó. Ó como que já aproxima melhor. Mas quando chega aqui, ó, ela vai para menos infinito. O que eu estou querendo dizer é que se eu pegar o T4 já vai, o T4 de x, que vai ter o x a quarta sobre 4 fatorial somado aqui, vai estar mais próximo ainda da e de x, que o T5 de x vai estar mais próximo ainda do T6 de x, e eu acabei de mostrar para vocês pelo exemplo anterior que, pelo teste da razão, eu garanti que quando eu pegar o Tn de x e explodir ele para o infinito, o gráfico da e de x dá exatamente o limite do Tn de x. Ou seja, se dá o limite do Tn de x, quer dizer que o resto deu zero, porque eu acabei de provar pelo teste da razão que o limite de Tn de x é a própria e de x. Em qual intervalo? O raio de convergência é infinito, porque o intervalo deu de menos a mais infinito. Tá claro? Foi o que eu fiz aqui. Só que tem um detalhe. Aqui está a observação para a gente ir para o próximo exemplo. Nem sempre é possível usar testes de convergência de séries para se determinar o raio de convergência. Certo? E, consequentemente, o intervalo de convergência de uma função dada por uma série de potência. E, principalmente, quando ela é dada por Taylor. O que acontece quando eu não consigo... Por exemplo, eu usei o teste da razão ali. E se eu não conseguir usar o teste da razão? Tem um teorema, a gente vai finalizar nesse teorema com esse exemplo, ok? Parece complicado esse teorema, tá, gente? Mas não é. Esse teorema é o que vai me garantir a facilidade de pegar alguns casos onde as derivadas enésimas, por isso que chama desigualdade de Taylor, porque tem uma desigualdade aí agora, onde as derivadas enésimas da função que eu vou calcular a série de Taylor, lembre, dado uma função, eu quero que ela seja igual à sua série de Taylor. Vocês lembram que na série de Taylor aparece a derivada de primeira, derivada de segunda, derivada terceira, aparece todas as derivadas. Quando essas derivadas são limitadas, todas as derivadas, eu consigo chegar que as derivadas são limitadas, é o que está escrito aqui. Num determinado intervalo, aqui eu chamei de D, eu poderia ter chamado de R, tá? Eu não chamei de R para não confundir com R aqui do resto, tá? Quando essas derivadas são limitadas, olha o que está escrito aqui, ó. Vou até abrir aqui embaixo, ó. Estou nas hipóteses, daqui a pouco a gente chega no R aqui, ó. O que significa Fn mais 1 de x menor ou igual que um certo emão? Vocês já estão acostumados com essa notação. Significa que todas as derivadas de ordem até a ordem n mais 1, elas estão entre um número menos m e m. Então, quer dizer que eu estou falando que todas as derivadas, a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada enésima, até a derivada enésima mais 1, sempre precisa, o teorema pede mais uma, dentro de um intervalo de convergência, se isso daqui for verdade, eu garanto essa desigualdade maluca. Pera lá, pessoal, se está dentro do mesmo intervalo de convergência, o resto satisfaz essa desigualdade. Se está complicado de entender aqui, ó, vamos chamar isso aqui de garfinho, de demo, ok? Isso daqui, o que está acontecendo aqui, ó, simplesmente é que o módulo do resto é limitado por esse cara. Esse m é um número positivo, tá, gente? Esse m é um número positivo porque aqui fica entre menos m e mais m, ok? Cabe ressaltar isso daqui, porque isso é importante. Esse m é um número positivo. Se ele é um número positivo, vale essa desigualdade aqui. O que eu acabei de fazer? Olha só, m é um número positivo. N mais 1 fatorial é um número positivo. Então, m que é positivo, dividido por n mais 1 fatorial é sempre positivo, né? É positivo. Vezes o módulo de x menos a elevado a n mais 1. Como está em módulo, independente do valor de x, isso daqui vai dar um número positivo. Ok? Ok? Então, isso daqui tudo eu vou pensar como sendo um número positivo, de forma que eu chamei ele de garfo aqui, e isso fica menos psi, né? Vezes o Rn de x menor ou igual que isso. O que vai acontecer? No problema prático,
funciona da seguinte maneira. Se eu garanto que a minha derivada enésima é limitada, todas as minhas derivadas de ordem n até a ordem n mais 1 são limitadas, eu garanto que meu resto ele é limitado por essa coisa demoníaca aqui. Que aí, ao abrir ele e aplicar o limite nisso, eu posso, pelo teorema do confronto, às vezes chegar que o limite aqui dá zero, o limite, aliás, que o limite desse cara aqui dá zero e que o limite desse aqui dá zero. Pelo teorema do confronto, o limite de Rn de x é zero, e se o limite do Rn de x é zero, então eu garanto o intervalo de convergência também dentro do mesmo intervalo de convergência para aquela função dada pela série de Taylor. Parece ser complicado, né? Mas é simples. Garanta que a derivada enésima ela é limitada, ok? Até a ordem n mais 1. Se ela é limitada, então o resto também é limitado dentro do mesmo intervalo de convergência. Aonde as derivadas de ordem até a ordem n mais 1 são limitadas no intervalo de convergência, o resto também é limitado no mesmo intervalo de convergência. Quer ver, então, um exemplo fácil da gente determinar? Ó, esse aqui. Encontre a série de Maclaurin da função seno de x e determine seu raio, consequentemente, intervalo de convergência. Também já fiz na aula passada esse exemplo. Agora eu estou preocupado com vocês com o intervalo de convergência. Ok? Nesse caso aqui, ó, da aula 31, exemplo 2, que a gente já fez na aula passada, eu garanti que a função seno de x ela era representada por esta série de potência aqui. Ó. Tinha um alternador e ficava elevado x elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1 fatorial. Pessoal, prestem atenção. Prestem atenção. Eu poderia resolver ela pelo teste da razão? Sim. Eu poderia resolver pelo teste da raiz? Poderia. Eu posso usar qualquer teste para resolver essa também? Posso. Vai dar certo? Não sei. Na verdade, pelo teste da razão, pelo fato de ter os fatoriais aqui, vai te ajudar algumas coisas sim. Só que eu quero resolver por esse teorema aqui agora. Por quê? Por conta que eu sei que todas as derivadas de seno e cosseno, aliás, se eu pego a função f de x igual a seno, a derivada é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos cosseno é menos seno. Enfim, as derivadas de senos e cossenos, as derivadas da seno, da cosseno, depois do cosseno da seno, a menos de um sinal de negativo aí, tá? Depois a derivada do cosseno é seno, depois é seno, ou seja, a menos de um sinal de mais ou menos, as derivadas de ordem n são senos e cossenos, que a gente sabe que é limitado. Ou seja, eu quero usar esse teorema aqui. Nesse exemplo, poderia ter resolvido pelo teste da razão? Sim, por quê? Porque tem potência e tem fatorial. E, além disso, o alternador desaparece também. Quando eu pego o AN mais 1, ele vai cancelar também, lá no teste da razão. Daria para tentar estudar a convergência? Daria, mas eu quero usar esse exemplo aqui. Então, dá uma olhada. A gente sabe, ó, temos as duas coisas. Temos o primeiro seguinte. Primeira coisa que eu estou garantindo aqui, eu quero usar esse resultado, porque tem exemplos que não consigo utilizar no teste da razão, por exemplo. Fn1 de x é mais ou menos seno de x ou... Opa, faltou um x aqui. Mais ou menos cosseno de x. O que eu quero dizer? Que todas as derivadas de ordem n, elas são senos e cossenos a menos de sinal de positivo ou negativo. A primeira é a função é seno. Então, o f de 0 é seno. A derivada do seno é cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Derivada de menos seno é menos cosseno. Derivada de menos cosseno é seno. E aí fica ciclando nisso daí. Ok? Como? O módulo de seno de x é menor ou igual a 1. A função seno de x está entre menos 1 e 1. E o módulo do cosseno de x também é menor ou igual a 1. Então, eu acabei de garantir que todas as derivadas elas são menores do que 1 para todo x real. Duas informações importantes. Isso e isso, que tem a ver com isso aqui, ó. Vamos pegar o teorema aqui de novo. Ah, o teorema está no verso dessa folha, por isso que eu não estou achando. Quem é meu m é 1. Eu acabei de encontrar, ó, se as derivadas são limitadas para um intervalo. Pessoal,
aqui o meu intervalo de limitação dos senos e cossenos são todos os reais, ou seja, o meu raio de convergência dessa limitação é de menos a mais infinito, o intervalo de convergência é de menos a mais infinito, o raio é infinito, tá certo? Então, veja bem, esse x menos a em módulo menor ou igual que d aqui, ele está representado aqui, ó, para todo x pertencente aos reais. Por quê? Porque isso daqui é verdadeiro para todo x, tá? Tô pequenininho aqui, mas tem um x aqui. Por conta disso, eu garanto que, como as minhas derivadas estão limitadas dentro do intervalo de convergência, que no caso ali dá todos os reais, eu garanto que o resto satisfaz essa desigualdade. Mas o meu m aqui vale 1. Então, ó, o módulo do Rn de x é menor ou igual que 1 sobre isso vezes isso, ok? Para todo x pertencente aos reais. Ó, é o que o teorema está falando da desigualdade de Taylor. Então, o módulo do Rn de x é menor ou igual que 1. Ó, lembrando, esse cara aqui está fazendo o papel do m, tá? 1 sobre n mais 1 fatorial que multiplica x menos 0, ok? Porque ela está centrada em 0, né? É o série de Maclaurin, então o centro é 0. Elevado a n mais 1, tá? Lembrando aqui que o meu A é o centro do intervalo. Como o meu exercício pediu série de Maclaurin, a gente tem que lembrar que isso daqui é o Taylor centrado em A igual a 0. Ou seja, eu acabei de chegar, ó, veja bem, isso daqui dá sempre positivo, né? Então eu cheguei, pessoal, veja bem o que eu vou fazer aqui. Eu vou passar limpo para vocês não se perderem, ó. É menor ou igual que módulo de x elevado a n mais 1 dividido sobre n mais 1 fatorial. Esse cara aqui é o que lá na teoria eu chamei de garfinho. Isso aqui é tudo positivo, ok? Se e somente se... Ó, agora eu vou aplicar a definição de módulo para esse cara aqui. Fica menos o módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial menor ou igual que Rn de x menor ou igual que o módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. O que eu faço agora? Como eu falei, aplico o limite nisso. De menos módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial menor ou igual que o limite de Rn de x menor ou igual que o limite do módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Agora, pessoal, rapidão aqui, para a gente já finalizar a aula. Esse limite dá 0. O módulo de x, como depende de n, esse menos módulo de x elevado a n mais 1, ele sai para fora. Só fica limite de 1 sobre n mais 1 fatorial. 1 sobre alguma coisa que vai para o infinito é 0. Esse limite é 0. O que eu concluo? Donde o limite de Rn, quando n vai para o infinito de x, é 0 para todo x pertencente aos reais. O que está acontecendo? Ele está falando, então, que a série é convergente. Como o resto vai a 0, a f de x é igual ao limite da Tn de x. Ou seja, eu acabei de provar que a f de x, que é seno de x, ela é igual ao limite do Tn de x. Certo? Para todo x real. Para todo x real. Isto é, a série é convergente. O intervalo de convergência é todos os reais. A série é convergente para todo x pertencente aos reais. E também, aqui, ó, esse é o intervalo de convergência, tá? Todos os x pertencente aos reais. E só para vocês entenderem também, ó, também fiz um exemplo gráfico dessa daqui. Eu acabei de provar que a função seno de x, ela é igual à sua série de Taylor para x variando de menos a mais infinito, para todo x real. Então, quando eu pego o T1 de x, eu tenho a função f de x, T1 de x igual a x, que é essa reta aqui, ó. Tá fora de escala, tá, pessoal? Ó, 1 e 1. Tá bem longe, né? O gráfico rosa é a função seno, tá? Ó, y igual a seno de x é o gráfico rosa aqui. Quando eu pego o T3 de x, o T3 de x é x menos x ao cubo sobre 3, é um polinômio de grau 3.
O T3 é essa curva azul, ó. Dá uma olhada como que se aproximou do seno, só que o grau 3, ele vai explodir aqui para mais infinito, ele vai para mais infinito, e aqui ele vai vir para menos infinito. Já começa a ficar longe, né? Porque a função seno, ela vai fazer isso aqui. Ó, o T3 vai fazer isso e vai embora. O T5, ó, ele faz isso, sobe, passa aqui, ó. Aí já distancia já de novo, ó. Mas tá mais próximo do que a curva azul, a curva verde, tá vendo, ó? A curva verde já está mais próxima que a azul. O T5 já está mais próximo que o T3, que é óbvio que está mais próximo que o T1. E eu acabei de provar para vocês que quanto mais termos eu pegar aqui, se eu pegar o T igual T79 de x, eu vou obter um polinômio de grau 79, que eu não faço ideia qual é o comportamento dessa curva, mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa mais ou menos assim, que depois, quando vai para mais infinito, pode fazer qualquer coisa. Mas o fato é que quando eu pego o Tn de x e faço n explodir para o infinito, o gráfico do Tn de x, que é um polinômio de grau infinito, dá o gráfico da seno de x de menos a mais infinito. Ok? Pessoal, com isso nós encerramos esta aula. Testem outros resultados, vocês vão ter tem vários exemplos que eu poderia passar, mas isso ficaria muito comprido. E o que eu quero tentar sintetizar com vocês nas nossas próximas aulas são exercícios. Eu dividi em algumas aulas de exercícios, algumas só com sequências, mas que não vai ter só sequências, tá? Tem algumas coisas, umas sequências que envolvem séries, é até bonito de ver. E aí eu vou tentando dividir em várias aulas, vários vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, enfim, para tentar fazer o máximo de exercício possível de tudo isso que eu falei nessas 30 e poucas aulas dessa playlist. Perfeito? Então, eu aguardo vocês para nossas aulas de exercícios e, como sempre, agradeço muito a participação de vocês. Curtam, compartilhem esses vídeos com seus amigos. Faça esse meu canal chegar aos seus colegas aí das ciências exatas. Então, um grande abraço. Nos vemos nas nossas aulas de exercício. Valeu!